Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero falar sobre tardar, demorar, demora. A Bíblia diz que aquele que se precipita, peca. Então temos que saber o tempo certo, né? A Bíblia fala que há um tempo e o modo certo para fazer cada coisa, né? Há um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes 3. Então Deus, ele sabe o tempo certo. Ele sabia o tempo certo de Jesus nascer, né, na época certa. Ele é um Deus sábio, inteligente, né? A Bíblia diz em Hebreus 10:37, porque ainda um pouquinho ou poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, né? Também, aqui um pouco mais no livro de Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 ao 6, a Bíblia relata a história de Moisés, né, com o povo de Israel, que nos diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porquanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro, brincos, né, irmãos? Piercings, já naquela época, não tinha esse nome, mas pendentes. Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-nos. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril, fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então esse pecado, né, irmãos, custou a vida de 3.000 israelitas. E o povo fez o bezerro de ouro ali, né? Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Custou, né, a vida ali de muitos israelitas, e a partir dali Deus proibiu o uso de joias, né, de pendentes. Mas aqui a passagem também muito interessante que nos traz a Bíblia Sagrada, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 11. A gente ouve muitas pessoas às vezes dizendo: mas Jesus, né, estão falando que Jesus vem e não veio até agora. Isso é uma colocação com muita falta de conhecimento, é de pessoas escarnecedoras, diz a Bíblia. Imagine, né, o dilúvio lá na época de Noé. Noé construiu a arca, levou em torno de 100 anos. Deus deu 120 anos para a humanidade. Então a construção da arca era uma pregação, né? Demorou, mas quando veio o dilúvio, veio com tudo, veio no tempo certo. Aqui em Pedro diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, que quer dizer cobiças, né? E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada a água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas,
que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, segundo Pedro 3, capítulo 3, versículo 3 a 11. Louvado seja Deus. Então, a palavra do Senhor, ela já tem a resposta, né, para os escarnecedores que alegam, né, que estão esperando, Jesus ainda não veio, mas na verdade é uma desculpa para caírem no pecado, na prática do pecado, para se justificar, né, que Jesus está tardando. Quem somos nós para achar se está tardando ou não, né? A Bíblia tem resposta aqui. São escarnecedores que apareceriam nos últimos dias, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Se o próprio Senhor Jesus disse que o dia e a hora da sua volta ninguém sabia, não seu Pai, e ele, né, aceitou não saber, quem somos nós para ficar questionando? Então a Bíblia nos diz que, louvado seja Deus, no tempo certo Jesus vai voltar. Cada dia está mais próximo. Mas aqui muitos, né, escarnecem dizendo, né, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles não entendem ou não querem entender que a vida está passando. Enquanto Jesus não vem para toda a igreja, muitos vão a Jesus através da morte física. E ali selam já o seu destino. Muitos estão deixando de fazer a obra do Senhor, esperando, né, e o tempo está passando e almas estão perecendo. E a Bíblia diz aqui que para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Então o Senhor não tarda a sua promessa. Mas a própria palavra aqui responde que Deus não quer que se perca, né? Deus está dando tempo, louvado seja Deus, né? O Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo, não querendo que alguém se perca, né? Ou seja, Deus está dando tempo para que almas ainda se convertam, se arrependam, aceitem a Cristo como Salvador e sejam salvos. Mas muitos não entendem e criticam. Louvado seja Deus, que Deus é maravilhoso, dá tempo ainda de arrependimento, né? Mas temos que aproveitar esse tempo. Não fazer como os escarnecedores, né? Estou ouvindo desde pequeno, ouço que Jesus vai voltar e até agora não voltou. Provavelmente quando voltar essas pessoas vão ficar aqui. Não estarão preparados. Então, irmãos, vamos se preparar, vamos estar preparados para a volta de Cristo. Não se deixe, né? Não seja um escarnecedor, não seja um questionador, murmurador. Busque a Deus e faça a obra do Senhor e esteja preparado. Essa é a nossa parte, tocante a nós. Muitas vezes deixamos a nossa parte de lado e nos preocupamos com a parte que toca a Deus. Deus sabe a hora certa de soar a trombeta, buscar a igreja, buscar o seu povo. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos sim preparados e aguardando a sua vinda, Senhor, e a cada dia nos aprimorando, procurando estar, Senhor, preparado, aperfeiçoado na sua presença. Ó Deus Altíssimo, nos dá graça, Senhor, prepara a sua igreja, abençoa. Ó Deus amado, o Senhor é longânimo, esperando, Senhor, dando tempo, dando oportunidade para que almas ainda sejam salvas. Ó grande Deus, abençoa a tua igreja na terra, abençoa as almas, Senhor, salva vidas. Ó Deus Altíssimo, Deus soberano, é a nossa oração, ó Pai, desde já agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus.